Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos para mais um encontro imperdível aqui no nosso Concurseiro On. Hoje, eu, professor Pedro Kuhn, estarei com vocês trazendo uma antecipação das questões da prova do TRT 11, o TRT lá do Amazonas, lá de Roraima. Vamos juntos acertar as questões de direito constitucional com essa nossa revisão pra lá de especial que eu criei com todo carinho para vocês. E essa revisão, ela vai ajudar vocês que vão estar concorrendo para qualquer cargo, seja técnico judiciário, analista da área administrativa, analista judiciário, oficial de justiça, vereador federal. Eu vou estar ajudando vocês em todas as provas. E como que eu vou fazer isso? Muito simples, presta muita atenção. Na parte inicial aqui do nosso material, eu coloquei a matéria comum, que é a matéria que cai para técnico judiciário, analista da área administrativa. E lá no final vocês vão ver que eu coloquei uma marquinha para botar assim, ó, a partir daqui, somente questões de analista da área judiciária e oficial de justiça, vereador federal. Por quê? Porque o edital de analista da área judiciária e oficial de justiça avaliador federal, ele é maior que o de técnico e de analista da área administrativa. Então, na parte inicial, a gente pega esse conteúdo para todos e na parte final a gente dá as últimas dicas aí especiais para os analistas da área judiciária e os oficiais de justiça avaliador federal. E essas dicas são muito assertivas. Desde que nós iniciamos o nosso canal aqui, que foi em maio de 2022, nós nunca acertamos menos que 85, 90% das provas de direito constitucional. Teve várias provas que só com o nosso vídeo nós acertamos todas as questões de prova. Todas as questões. Vejam que assim que passa o concurso, vocês me mandam a prova e geralmente na terça-feira, a prova é no domingo, geralmente na terça, a gente faz a correção da prova ao vivo e a gente aponta no material do pré-prova onde estão as respostas do concurso. E a gente acerta quase todas as questões em várias situações aqui no nosso canal. Então vale muito a pena você assistir esse conteúdo. Agora, tem um outro detalhe. Nós estamos vindo de uma série de TRTs. Nós tivemos aí recentemente o TRT 12, TRT 21, agora o TRT 11. No meio do caminho tivemos o TRT 15, mas daí foi só regimento interno, não caiu esse conteúdo. Enfim, nós estamos vindo de uma série de TRTs. E eu não gosto de estar repetindo as dicas, não gosto de estar repetindo os aulões pré-prova. Eu não gostaria que você chegasse no nosso canal, assistisse um aulão pré-prova e pensasse como acontece às vezes na concorrência. O pessoal olha, puxa, esse aulão pré-prova é igualzinho o outro, que é igualzinho o outro, que não é igualzinho de repente, mas só trocou a ordem, mas aquele professor fala sempre a mesma coisa. Aqui no nosso canal, não. Aqui a gente gosta de estar trazendo as dicas de acordo com a sua prova para sermos assertivos, certo? Agora, pode acontecer de você chegar no final desse vídeo e pensar, professor, mas foi tão rápido esse vídeo, eu gostaria de mais conteúdo. Bom, daí a dica é muito simples. Assista novamente, por exemplo, ao aulão pré-prova de Direito Constitucional do TRT 21. Ah, mas eu queria mais conteúdo. Assista o nosso aulão pré-prova do TRT 12. Se você assistir esses 3 aulões pré-prova aqui, bom, daí você tem basicamente o curso completo aí no YouTube para você passear pelas questões de direito constitucional. Claro que não é a mesma coisa de você ser o nosso aluno do Concurseiro On, que você tem todas as aulas organizadas, com material em PDF, pela ordem das aulas, as questões, o nosso Tira Dúvida, o nosso grupo de WhatsApp direto comigo. Não chega a ser a mesma coisa que o curso, mas com certeza, de alguma forma, estou te ajudando, estou sendo bastante assertivo para auxiliar você a realizar o seu sonho de ser um servidor público. Você sabe, se é o seu sonho, acaba sendo a minha meta, porque o seu sucesso é o nosso sucesso, então vamos de mãos dadas juntos na realização desse seu sonho. Mas para a gente não se perder no caminho, eu preciso que você dê aquele like nesse vídeo e siga o nosso canal. Sempre siga o nosso canal, pois todas as vezes que nós tivermos conteúdos novos, você vai ser notificado e vai poder estar aproveitando aqui esses conteúdos. Outra dúvida que a galera tira bastante: ô professor, aonde que eu consigo esse material? Muito simples, mas muito simples. Lá no nosso site www.concurseiroon.com.br existe ali uma abinha materiais. Você clica nela e vai procurando ali o seu materialzinho. Você vai ver lá o material do pré-prova do TST, você vai ver o material do pré-prova do TRT 21, vai ver o material do pré-prova do TRT 11, vai ver o material do pré-prova do TRT 12, vai ver o material do pré-prova da Defensoria, todas as provas que nós já passamos, que nós tivemos pré-prova.
aqui no nosso canal, estão disponibilizados os conteúdos, os materiais em PDF lá na aba Materiais do nosso site www.concurseiroon.com.br. Então lá você consegue esse material sem qualquer dificuldade, certo? Então, já que eu pedi para você seguir o nosso canal, dar o like nesse vídeo, já falei dos nossos materiais, está na hora de nós entrarmos propriamente no nosso conteúdo. E vejam só, tentei não repetir nenhuma das dicas, mas já vou dar um spoiler, tá? Pelo menos uma das dicas eu tive que repetir. Qual é a dica que eu tive que repetir? A parte que fala da competência da Justiça do Trabalho na Constituição Federal. Essa cai em todas as provas, né, pessoal? Então essa está idêntica nesse material e nos demais materiais, porque cai em todas as provas mesmo. De qualquer forma, as demais dicas eu tentei não repetir, tentei sempre colocar dicas inéditas. Então, para a gente ter certeza disso, vamos colocar na tela o nosso materialzinho. Tá aí o nosso materialzinho do pré-prova, ali no cabeçalho destacado, constitucional, pré-prova TRT11, Amazonas e Roraima, né? Aqui eu fiz uma breve apresentação do professor Pedro Kuhn, olha eu ali, e depois vamos iniciar o nosso estudo. Então, dessa vez, diferente de outros pré-provas, eu até mesmo enumerei para vocês a ordem das questões que estarão aparecendo lá na sua prova. Então, a primeira questão vai ser dentro do título da Constituição, que fala dos princípios fundamentais. Só que eu sonhei com essa questão, pessoal, e o que acontece? Dentro dessa nossa primeira questão, o enunciado vai pedir para falar sobre os princípios que regem as relações internacionais. E a resposta correta, portanto, vai estar lá no artigo 4º da Constituição. Só que dentro das alternativas, quando você estiver fazendo a prova, você vai ter a impressão de que todas as alternativas estão certas. Por quê? Porque dentro das alternativas eles estarão colocando de forma equivocada os fundamentos, os objetivos, e uma das alternativas é os princípios que regem as relações internacionais. Por isso que nessa primeira questão da prova, aqui no nosso material, eu trouxe os artigos que falam dos fundamentos, dos objetivos e dos princípios, certo? Então esse primeiro artigo aqui é o que fala dos fundamentos. O fundamento você sabe, é a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. A dica para você lembrar é o diva, só se plu. Lembrem que a diva, uma mulher linda, ela só vira diva se tiver algo a mais, se tiver um plus. Então, diva só se plu é a dica para você lembrar dos fundamentos. E você não pode confundir os fundamentos com os objetivos, tá? Os objetivos estão aqui, ó, no artigo 3º, que traz os objetivos. E os objetivos sempre começam com um verbo no infinitivo. Olha ali, ó, construir, garantir, erradicar e promover. Para a gente lembrar quais são os objetivos, eu tenho aqui o com garra, erra pouco, né? Eu lembro do construir, garantir, erradicar e promover. Aqui estão os nossos objetivos, certo? Agora, depois que eu vi os fundamentos e os objetivos, nós entramos, aí sim, nos princípios que regem as relações internacionais. E aqui que eu sonhei com o enunciado, eles vão cobrar os princípios. Por isso que eu solicito que você dê uma lida atentamente aos princípios que regem as relações internacionais. Aqui, ó, independência nacional. Às vezes, dentro das alternativas erradas, eles colocam interdependência nacional, daí vai estar errado. Prevalência dos direitos humanos é um outro princípio que rege as relações internacionais. Autodeterminação dos povos, já vi nas provas da FCC eles trocando autodeterminação dos povos por determinação dos povos. Daí muda também. Princípio da não intervenção, nós não vamos interferir em outros países. Vejo que o Brasil, embora haja uma grave crise humanitária, tendo em vista os governos venezuelanos, nós nunca interferimos. A gente ajuda quem foge para cá, mas a gente não interfere. Por quê? Porque o nosso princípio que rege as relações internacionais é da não intervenção. A igualdade entre os estados, nós entendemos que os estados são iguais entre si, a defesa da paz, solução pacífica dos conflitos. Já vi em alternativas erradas da FCC eles colocando solução bélica dos conflitos. Daí fica todo mundo totalmente errado, né? Repúdio ao terrorismo e ao racismo, eu já vi dentro das alternativas erradas, como é que era? Eles trocaram a palavra repúdio, era estímulo ao terrorismo e ao racismo, totalmente errado. E cooperação entre os povos para o progresso da humanidade também é um dos nossos princípios. Por fim, concessão de asilo político. A concessão de asilo político, recentemente, que era uma alternativa errada, falava não concessão de asilo político. Então, é claro que vai estar errada essa afirmação, tendo em vista o exemplo que eu te dei da Venezuela.
Para nós acertarmos essa questão, como eu disse, nós temos que dar uma lida atenta, porque existe sim essa tabelinha aqui, ó, que fala ainda não comprei cores, para eu lembrar das palavras-chave dos princípios que regem as relações internacionais. Mas vejam que eles trazem bastante variações dentro das provas, então só as palavras-chave podem não auxiliar você nessa questão. E certamente a nossa primeira questão da prova será com relação aos princípios que regem as relações internacionais. E a gente não pode estar confundindo ele com os fundamentos, que é o diva sócio plu, e não podemos estar confundindo com os objetivos, que é com garra erra pouco. E daí, se você compreendeu isso, certamente você está apto para ir para a nossa segunda questão. Antes de ler a segunda questão, deixa eu tomar um golinho d'água. A nossa segunda questão vai ser algum inciso do nosso artigo 5º da Constituição. Ali que fala dos direitos e deveres individuais e coletivos, certo? Daí o que acontece? Geralmente, nos nossos aulões pré-prova, nós temos, a gente consegue identificar qual é a parte favorita da Fundação Carlos Chagas. Então, por exemplo, os artigos que falam das associações caem com uma certa frequência, só que esse artigo eu já destaquei no outro pré-prova. O artigo que fala quando que nós estaremos podendo entrar no domicílio inviolável do indivíduo, que é somente durante o dia por determinação judicial ou em flagrante delito ou para prestar socorro. Isso está em outro pré-prova também. Geralmente cai as penas que são aplicáveis aqui no Brasil, as que não são aplicáveis, e geralmente eu destaco a pena de morte, que só é aplicável em caso de guerra. Tudo isso são dicas que eu já dei em outros aulões pré-prova. Aqui eu precisei destacar um totalmente diferente, conforme o que eu prometi. E já faz um certo tempo que a Fundação Carlos Chagas não coloca dentro das questões de direito constitucional uma questão que ela tem bastante recorrência nas provas da FCC, que é uma questão sobre o direito de propriedade. Então, vamos apostar hoje no direito de propriedade para a nossa prova do TRT 11. E num primeiro momento, esse nosso inciso... Opa, desculpa, marquei errado aqui. No primeiro momento, esse inciso 22 do direito de propriedade é fácil, né? Porque é garantido o direito de propriedade. Daí a gente vai ler o outro inciso e pensa, nossa, mas é fácil também, ó. A propriedade atenderá à sua função social. Não tem pegadinha para a FCC elaborar uma questão. Só que daí, meus amigos, nós temos 3 incisos aqui que têm um certo teor de dificuldade. O inciso 24 fala assim, ó. A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nessa Constituição. Então, embora a propriedade atenda à sua função social, para nós tirarmos essa propriedade de alguma pessoa, seja por utilidade pública, por interesse social, nós desapropriarmos essa propriedade, eu vou precisar de forma prévia e em dinheiro pagar a indenização por essa propriedade, certo? Então, para tirar as terras de alguém, por exemplo, para fazer uma reforma agrária, eu tenho que ir lá e pagar o dono da terra em dinheiro para conseguir pegar essas terras e transformar em um assento do MST, por exemplo. É o que fala a nossa Constituição Federal. E a chave está aqui, ó, mediante justa e prévia indenização em dinheiro. E por que essa frase é a chave? Por causa do inciso 25, que vai falar o seguinte, ó. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário a indenização ulterior se houver dano. Aqui mostra por que a FCC gosta tanto desses incisos. Porque no caso de iminente perigo público, nós poderemos utilizar a propriedade particular. Só que a indenização não será em dinheiro e prévia. Ela será ulterior, ou seja, será depois. Será depois. Então, nós temos o inciso 24, que manda dar em dinheiro e prévia a indenização para desapropriação. E nós temos o inciso 25, que fala que a indenização é posterior. Então, isso faz o nosso cérebro pensar de um jeito, pensar do outro, e a FCC gosta de pegar a galera que faz aquela leitura por cima. Assim, vou só passar os olhos sem entender nada. E daí, justamente, é isso que eu faço aqui no curso. Eu simplifico para você
ensino o raciocínio, mas a gente não entrega o conteúdo raso de forma que você não acerte a questão. Então, eu estou te mostrando a profundidade dessa questão e aonde eles atacam. É justamente na parte da indenização. Uma hora é anterior, outra hora é ulterior. Então, se for iminente perigo público, lembrem, será indenização ulterior. Já apareceu questão assim, ó, faz de conta que eu estou lendo na prova, no inciso 24 eles colocam assim, ó, a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou iminente perigo público, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nessa Constituição. O que acontece? Eles colocaram o iminente perigo público aqui dentro, daí ficou errado. Então, a indenização prévia em dinheiro é para necessidade, utilidade pública ou interesse social. Se falar em iminente perigo público, nós vamos estar tendo a indenização ulterior, ou seja, de forma posterior, beleza? Aqui está a sua segunda questão de prova. Só que já que nós estamos falando da propriedade, é importante nós falarmos dessa aqui, ó, porque já que estamos trabalhando com o direito do trabalho, né, a FCC gosta de estar perguntando sobre esse inciso 26. Então, eu prefiro, às vezes, pecar pelo excesso do que pela falta. Daqui a pouco eles criam uma questão só com o inciso 24 e 25, beleza? Mas já que eu estou aqui, não custa ver o 26 com vocês, que a FCC gosta também. Então, olha só. A pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. Então, a ideia é que as pessoas tenham uma certa segurança com essa pequena propriedade rural trabalhada pela família, pois daqui a pouco eles fizeram um financiamento junto ao Banco do Brasil ou com alguém para financiar sementes para fazer um plantio e teve uma praga, teve um evento climático que destruiu a sua colheita e eles perderam tudo. Não vai vir o banco e penhorar aquela terra. Por quê? Porque nos termos da Constituição, essa pequena propriedade rural, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento desses débitos decorrentes de sua atividade produtiva. Ela será impenhorável, ela será protegida. A FCC gosta de colocar um monte de variações, falar que desde que tenha no máximo 5 funcionários, 10 funcionários, enfim, a Constituição não fala nada sobre isso, só fala desde que trabalhada pela família. Então, o que não está escrito aqui não estará certo lá na hora do concurso, não estará certo lá na hora da prova. Claro que, o que acontece? Todos esses nossos incisos que eu acabei de ler, se nós fôssemos fazer uma preparação para a magistratura, para o Ministério Público do Trabalho, nós teríamos uma série de informações para destacar. Nós teríamos que verificar a lei, por exemplo, para determinar qual o tamanho do módulo rural de acordo com o Estado, para verificar o que é o conceito de pequena propriedade rural. Nós teríamos que, de repente, verificar toda a legislação para desapropriação por utilidade pública, interesse social. Então, existe muita coisa por trás desses artigos. Só que esses artigos, do jeito que estão, são os que vocês estarão encontrando lá na hora da prova para técnico, analista da área administrativa, analista da área judiciária e oficial de justiça avaliador federal. E justamente essa inteligência que nós temos que ter quando estamos nos preparando para o concurso. Nós estudarmos na profundidade necessária para aquele cargo. Você não vai estar assistindo o meu aulão pré-prova do TRT-11 para se preparar para a magistratura, não, porque daí a profundidade da preparação tem que ser maior. Mas para o seu concurso no dia 4 de fevereiro, daí sim você consegue com tranquilidade, com esses incisos, acertar mais essa questão do seu concurso. Bom, vamos para a nossa terceira questão. Agora a terceira questão estará falando dos nossos direitos sociais. Os direitos sociais iniciam aqui no nosso artigo 6º, deixa eu tomar um golinho d'água. Os nossos direitos sociais estão aqui no artigo 6º e eu tenho essa dica aí para você lembrar de quais são os direitos sociais do artigo 6º. Ó. Dilma, sem PTTs. Por que sem PTTs? Eu botei o PTTs aqui, ó, bem pequenininho, deixa eu botar o dedinho aqui, ó, tá vendo? PTTs. Por quê? Explico, olha só. Antigamente, antes da última alteração do artigo 6º, a minha dica Dilma sem PT funcionava sempre, porque ó, a letra D do Dilma você vai lembrar da assistência aos desamparados, o I você lembra da infância, o L do lazer, o M da moradia, o A de alimentação, o S da segurança, que é o S do 100, aqui né, o E da educação, o M maternidade
E depois eu tenho a previdência, é o P, e o T, trabalho, né? É o PT. Só que depois teve uma emenda constitucional e acrescentou transporte e saúde. E eu gostava tanto dessa dica, eu pensei, putz, mas como é que eu vou trabalhar esse artigo 6º sem a minha clássica dica Dilma sem PT? Então eu coloco pequenininho aqui, ó, Dilma sem PT, mas daí eu coloco aqui, ó, sem PTTs. Porque daí esses últimos T's, esse último T e esse S eu lembro do transporte e da saúde. E essa explicação eu acho ela muito legal, porque a primeira vez que eu dei ela, deu aproximadamente um mês depois eu recebi um WhatsApp do aluno falando, professor, aquela tua dica foi genial. Por quê? Não, porque eu fui fazer uma prova de promotor de justiça aqui no Nordeste e justamente eles perguntaram quais foram os últimos direitos sociais acrescentados no artigo 6º. E lá estava uma das alternativas, transporte e saúde. Você me salvou graças a essa dica. Daí eu fiquei pensando, puxa, que legal, né? Muito interessante, porque eu criei o nosso mnemônico aqui sem essa pretensão, né? Mas de qualquer forma funcionou para ajudar alguém, então se funcionou para ajudar alguém, pode funcionar para ajudar você. Só que eu preciso te dar a real. Lembrem que aqui a gente é muito assertivo. E embora os nossos direitos sociais iniciem no nosso artigo 6º e tem o parágrafo único aqui que fala do nosso Bolsa Família, 99% das questões dos direitos sociais saem as nossas respostas do artigo 7º. Então a gente tem esse mnemônico aqui do artigo 6º para acertar, mas provavelmente a nossa terceira questão da prova de direito constitucional sairá daqui do nosso artigo 7º. Então eu trouxe nessa mesma dica o artigo 7º, principalmente nos incisos que eu aposto, inclusive são incisos diferentes com relação ao artigo 7º do nosso material do pré-prova do TRT 21 e diferente do TRT 12, certo? Então, primeira dica são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. Primeiro inciso, relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa nos termos de lei complementar, que preverá indenização compensatória, entre outros direitos. Atualmente, qual é a indenização compensatória para o encerramento de uma relação de emprego sem justa causa? A multa de 40% sobre o saldo do FGTS, certo? Claro que a multa do FGTS, os 40%, a gente fala lá no nosso aulão do pré-prova. Quando tem, por exemplo, o mútuo acordo, que é o 484 da CLT, nós temos 20%, enfim, tem vários percentuais aí dessa nossa multa indenizatória pelo encerramento de uma relação de emprego. Mas já que estamos estudando para trabalhar no TRT, a gente consegue enxergar essa importância aqui. E dentro das questões de direito constitucional, não é os 40% que eles entram, não é os 20%, não, isso é dentro das questões de direito do trabalho. Aqui, eles gostam de trocar esse termo aqui, ó. Eles gostam de trocar relação de emprego por relação de trabalho. Então, tomem cuidado. É a relação de emprego que é protegida contra a despedida arbitrária ou sem justa causa. A relação de emprego é aquela que nós temos carteira assinada. Essa que é protegida, certo? Então, cuidado para não errar esse detalhezinho aqui na prova de direito constitucional. Outro inciso favorito da nossa FCC, participação nos lucros ou resultados desvinculada da remuneração e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa conforme definido em lei. O que acontece? Inciso 11 do artigo 7º traz dois direitos dos nossos trabalhadores. O primeiro, participação nos lucros ou resultados desvinculada da remuneração. Pá! Essa é a primeira. Participação nos lucros e resultados. Seria um dos direitos, tá? Agora eu vou para a segunda parte do inciso, que é o segundo direito. Excepcionalmente, participação na gestão da empresa conforme definido em lei. Toma cuidado. A gente tem que ler separando esses dois. Por quê? Porque a FCC costuma misturar os dois e a galera lê, tá certo, e erra. Quer ver como é fácil misturar os dois? Olha só. Marca as alternativas conforme a Constituição Federal. Letra A. Excepcionalmente, participação nos lucros e resultados desvinculados da remuneração e participação na gestão da empresa conforme definido em lei. O cara olha, só copiou o inciso 11 do artigo 7º, tá certa essa afirmação, mas tá errado. Por quê? Porque essa palavra excepcionalmente só se aplica para participação na gestão da empresa. E se estiver na prova assim, excepcionalmente, participação nos lucros ou resultados, você atrai o excepcionalmente para a participação nos lucros. E participação nos lucros não se aplica o excepcionalmente. Então, se não estiver escrito exatamente como está no inciso 11,
vai estar errada a afirmação. Cuidado com isso. Viu como parece fácil, mas tem as pegadinhas para a gente conversar? Olha o outro. Aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo de no mínimo 30 dias os termos da lei. O aviso prévio, galera, a FCC faz um nó, que não, na verdade a FCC não faz um nó, tá? Na verdade eu acho que os professores fazem um nó e eu vou simplificar a vida para vocês, tá? O mínimo de aviso prévio é de 30 dias, tá? E às vezes a FCC, ela coloca questões hipotéticas. Por exemplo, Plínio trabalha na empresa há 3 anos e 7 meses e foi demitido sem justa causa. Quantos dias de aviso prévio Plínio terá direito? Gente, é muito simples. É só você ver quantos anos completos ele tem de trabalho. Então, se no exemplo ele tem 3 anos e 7 meses, quantos anos completos ele tem? Simples, só 3. Se é 3 anos e 7 meses, ele não completou 4 anos, são só 3. Então, quantos dias de aviso prévio ele terá? Ele terá 30 dias mais 3 vezes 3. Simples. Daí dá 39 dias de aviso prévio. Daí eu fiquei pesquisando, mas por que será que é tão simples? É só acrescentar 3 dias para cada ano de serviço completo. É tão simples. Por que será que a galera se confunde? Daí eu peguei esse desenho que está aqui, que é o que está disponível no Google, está disponível em tudo que é imagem, e eu verifiquei que esse desenho aqui, ó, pode estar induzindo a galera ao erro. Pode estar induzindo ao erro, porque olha só. Onde fala aqui, ó, 1 ano é 30 dias, mas não é 1 ano, é até 1 ano, 30 dias de aviso prévio. Se ele estiver entre o primeiro ano, terminou o primeiro ano, completou, e o segundo ano, daí eu acrescento mais 3 dias. Então, até 2 anos, mais 3 dias, 33 dias. Até 3 anos, mais 3 dias, 36 dias, e assim vai. Aparentemente, esse desenho que é aplicado em tudo que é apostila, creio que seja o que está causando o erro aí da galera no raciocínio. Então, eu acho que não é a FCC que confunde. Eu acho que talvez seja a explicação de alguns professores ou até mesmo esse desenho que está disponível no Google. Então, é só você pensar, quantos anos completos eu tenho? Ah, eu tenho 12 anos completos. Beleza, faz 12 vezes 3, 36, mais 30, 66 dias de aviso prévio, totalizando no máximo 90 dias. Então, simplifica que simplifica, não confunda. Se hipoteticamente é esse desenho que está confundindo, acabei de deletar ele. Não utilizem mais ele. Se hipoteticamente ele está te atrapalhando, não utilizem mais ele. Vou deletar ele de todas as minhas apostilas. Dentro das nossas apostilas de direito de trabalho, eu tenho a tabelinha assim, ó. Meses de trabalho, de 0 a 12, 30 dias de aviso prévio. Depois, despedida sem justa causa, após 1 ano completo, antes de completar 2, daí são 33. Após 2 anos completos, antes de completar 3, são 36. E assim eu faço toda a tabelinha até os 90 dias de prazo máximo do aviso prévio. Por que ele tem esse limite legal de 90 dias? Porque imagina que eu trabalhei 35 anos na empresa. Não vou fazer 35 vezes 3, que vai totalizar aí 105 dias, mais 30 dias, 135 dias de aviso prévio. Não, daí seria demais, né? Daí seria demais. Então não rola, é no máximo 90 dias, certo? Bom, no momento que nós vencemos a nossa terceira questão, vamos para a nossa quarta questão. Agora vai falar um pouquinho dos nossos sindicatos. A quarta questão falará dos sindicatos. Então eu tenho ali a primeira, dos princípios que regem as relações internacionais, a segunda do artigo 5º, a terceira do artigo 7º, agora eu vou falar dos sindicatos no artigo 8º. E existe um motivo para esse artigo ser favorito na FCC nas provas de TRTs, pelo seguinte, ó, primeiramente fala assim, ó, é livre associação profissional ou sindical observado ao seguinte. Então, primeira coisa, ele dá liberdade para os sindicatos, né? Ó, a lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação desse sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, vedada ao poder público a interferência e a intervenção na organização sindical. Então, num primeiro momento, é totalmente livre a organização sindical. Só que aqui, no inciso 1º, nós temos uma exigência. E tem uma palavra que a FCC adora, que é a palavra ressalvado. Então, ó, ressalvado o registro no órgão competente. Então, você é totalmente livre para criar um sindicato, mas
precisa registrar no órgão competente esse sindicato. Daí você vai se perguntar, tá, mas por que será que eu tenho que registrar no órgão competente esse sindicato? Por causa da obrigação do inciso 2. Olha só. É vedada a criação de mais de uma organização sindical em qualquer grau, representativa de categoria profissional econômica, na mesma base territorial que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um município. Então, ó, eu tenho o Sindicato dos Metalúrgicos na cidade de Canoas, no Rio Grande do Sul. Eu não posso ter Sindicato dos Metalúrgicos do bairro Niterói, em Canoas. Não. A menor área é o município. Eu posso ter, como eu tenho, o Sindicato dos Metalúrgicos de Canoas e Nova Santa Rita, abraçando 2 municípios, daí sim, mas nunca numa área inferior a um município. Por isso que é ressalvado o registro no órgão competente. Porque o órgão competente vai verificar qual foi o sindicato que você veio registrar. Eu vim registrar o Sindicato dos Metalúrgicos do bairro Centro de Canoas. Bom, o órgão competente vai dizer, olha, não pode você registrar, porque nos termos da Constituição tem que ser no mínimo o tamanho de um município. Tá, então eu vou colocar aí o Sindicato dos Metalúrgicos da cidade de Canoas. Daí o registrador vai dizer, também não pode. Por quê? Porque já tem um Sindicato dos Metalúrgicos na cidade de Canoas. Vejam que no início do inciso 2 fala que é vedada a criação de mais de uma organização sindical em qualquer grau representativa de categoria profissional econômica. Então não pode. Daí você pensa, tá, então onde é que eu vou... Será que tem sindicatos metalúrgicos de esteio? Não tem. Tá, então vou para lá e vou registrar lá. Então viram a importância desses incisos? E a FCC sabe da importância não só na vida prática, mas também, muitas vezes, sabe da dificuldade dos concurseiros de estudar e entender isso. Por isso, aí está a nossa 4ª questão de direito constitucional. Claro que eu destaquei mais umas coisinhas aqui, ó. Por exemplo, ninguém será obrigado a filiar-se ou manter filiado, mas esse aqui é tranquilo, é bastante óbvio. Embora seja campeão de prova, é uma informação tranquila. Outra, é obrigatória a participação do sindicato nas negociações coletivas do trabalho. Você vai ver no nosso aulão pré-prova de direito do trabalho, que eu vou dizer para vocês estudarem lá o artigo 611A e 611B, que fala das negociações coletivas. Mas aqui no nosso direito constitucional, a gente já sabe que é obrigatória a participação do sindicato. Tá, e se eu tenho, por exemplo, um sindicalizado aposentado, ele pode atuar? Isso está no próximo inciso. Olha ali, ó. O aposentado filiado tem direito a votar e ser votado nas organizações sindicais. Então vejam que são informações curtinhas, diretas ao ponto, mas que a gente tem que levar para a prova, porque quando elabora uma questão sobre isso, sempre cai algo sobre o aposentado. Mas dentro ainda do sindicato tem algo que é muito importante nós falarmos, porque a gente vai poder estar utilizando esse conhecimento para um monte de coisa na prova. E é esse último inciso aqui da nossa 4ª questão de direito constitucional. Ele fala assim, ó. É vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical e, se eleito, ainda que suplente, até 1 ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei. Então esse inciso eu coloquei aqui porque aparecem questões de direito constitucional e às vezes aparece de direito do trabalho, hein? Se liga, que é justamente o que fala da estabilidade provisória do dirigente sindical. É importante nós conversarmos sobre isso porque essa estabilidade provisória se aplica para tudo que é estabilidade provisória. Se te perguntarem sobre membros da CIPA, sobre os representantes dos trabalhadores na empresa, sobre os nossos sindicatos, tudo é a mesma estabilidade. É desde o registro da candidatura até 1 ano após o final do mandato. Simples assim, todos seguem a mesma estabilidade provisória. A única estabilidade provisória que é diferente é da gestante. A da gestante é desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Então essa é diferente. Mas o do nosso dirigente sindical está aqui, barbadinha, tranquilinha, e a gente sabe que a FCC gosta muito desses prazos. Por isso que dentro da nossa 4ª questão de direito constitucional, embora eu aposte ali na organização sindical no registro do candidato, eu optei por comentar com vocês sobre esse inciso 8º aqui, que é muito
Muito importante, certo? Vejam a importância dessas dicas, pois aqui nesse nosso encontro que é focado no direito constitucional, nós poderemos estar acertando até mesmo questões de direito do trabalho. Então nós estamos basicamente matando dois coelhos com uma caixa d'água só, pois no direito constitucional nós poderemos acertar questões de outra matéria. Mas enfim, essa foi a nossa quarta questão de direito constitucional. Vamos para a nossa quinta questão, agora na tela. A nossa quinta questão falará sobre a nacionalidade. Recentemente, no capítulo da nacionalidade, nós tivemos uma alteração por emenda constitucional, mas a explicação daquela alteração já foi dada lá no nosso pré-prova do TRT 21, certo? Então, agora eu vou apostar num outro conteúdo, numa outra parte do capítulo da nacionalidade, que é justamente na parte que esclarece quem são os brasileiros natos, pois tem aqui uma certa dificuldade que eu verifiquei na galera concurseira e eu vou mostrar para vocês onde está essa dificuldade e é justamente dentro dessa dificuldade que a FCC trabalha. Então, na primeira parte da nacionalidade, é certamente bastante tranquilo que fala que são brasileiros natos os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que esses não estejam a serviço do seu país. Então, aqui eu tenho o nosso critério territorial, né, e o SOLE, tá? Então, nasceu aqui, é para ser brasileiro, a não ser, claro, que os pais sejam estrangeiros e estejam trabalhando numa embaixada a serviço do seu país. Daí a gente vai descaracterizar essa regra, mas fora isso, nós teremos aqui brasileiros natos. É muito importante nós sabermos a diferença de brasileiro nato e naturalizado, porque existem cargos públicos, como, por exemplo, presidente da República, ministro do Supremo, presidente da Câmara, presidente do Senado, oficial das Forças Armadas, carreira diplomática, que é ministro do Estado de Defesa, que são cargos privativos de brasileiros natos. Então, por isso que a Constituição tem que me dizer quem são os brasileiros natos. Com essa explicação, eu fiz uma tabelinha, né, trazendo todas as variações, ó. Nasceu no Brasil, pais estrangeiros a passeio, é brasileiro nato. Nasceu no Brasil, pais estrangeiros a serviço do seu país, daí é estrangeiro. Nasceu no Brasil, pais estrangeiros a serviço de outro país que não o seu, é brasileiro nato. Então, com a explicaçãozinha ali da linha A gente monta essa tabelinha e consegue tirar qualquer dúvida, certo? Agora, temos ainda a letra B, que também fala de brasileiros natos, olha só. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Então imagina, eu estou indo para a Alemanha trabalhar para a Embaixada Brasileira na Alemanha e lá nasce a minha filha. Ela será considerada uma brasileira nata. Agora, se eu estou na Alemanha a passeio, se eu estou na Disney a passeio e nasceu a minha filha, em tese ela será considerada uma americana se eu estiver na Disney ou será considerada uma cidadã alemã se eu estiver na Alemanha, certo? Para isso eu fiz essa explicaçãozinha aqui, ó. Cuidado, cuidado. Nascidos fora do nosso território, mas que um dos pais brasileiros esteja a serviço do Brasil, critério sanguíneo, ius sanguíneo. Detalhe, apenas um dos pais, não precisa ser os dois, certo? Então ainda estamos falando de brasileiros natos. E fiz a tabelinha aqui, um exemplo, né? Nasceu em outro país, um dos pais é brasileiro e um está... Peraí, deixa eu marcar direitinho para você acompanhar aí. Um dos pais é brasileiro, um está a serviço do Brasil, não precisa ser os dois, ele será considerado brasileiro nato. Ou nasceu em outro país, os pais brasileiros, estou a passeio, por exemplo, na Disney, em princípio a criança será considerada uma criança estrangeira. Só que eu ainda tenho a letra C, que resolve as dúvidas que alguns ficam na leitura da letra B e é a linha mais difícil e mais cobrada pela FCC. Olha só, são brasileiros natos os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente. Essa é a primeira parte. Então, exemplo, eu estou na Alemanha a passeio e nasceu minha filha, eu posso correr lá numa embaixada e registrar ela. Ela certamente será considerada uma brasileira nata. Tá, mas vamos imaginar que eu esteja na Alemanha morando lá um tempo e ela nasceu lá. Ela é minha filha, mas ela deseja algum dia se tornar uma cidadã brasileira. Daí eu tenho essa segunda parte aqui, ó. Ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Então a letra C, na verdade, tem dois mandamentos. A galera pensa que é um mandamento só, mas são dois mandamentos. Vejam que aqui, ó, eu tenho um ou. Eu vou destacar esse ou aqui, ó, para você em casa enxergar melhor. Eu tenho aqui um ou.
não é um E. Eu não preciso ser registrado na repartição competente e ainda optar depois da maioridade. Não. Se eu fui registrado na repartição competente, eu estou na primeira parte da letra C. Eu sou brasileiro nato. Agora, eu estava lá na Alemanha trabalhando, não sei quando vou voltar ao Brasil, a minha filha nasceu lá e eu queria que ela fosse brasileira. O que eu faço? Tranquilo, não tem embaixada, faz conta, não tem embaixada, beleza? Depois que ela vier residir no Brasil, ela pode a qualquer tempo optar pela nacionalidade brasileira. Claro que depois de atingida a maioridade. E ela será considerada uma brasileira nata. Simples assim, simples assim. Então, cuidado com essa letra C, que na verdade tem duas hipóteses aqui. Alguns perguntaram, ô professor, eu preciso iniciar um processo da nacionalidade brasileira após atingida a maioridade? Sim, precisa, não é automático, não tem como a gente saber que a pessoa quer ser brasileira. De repente a minha filha está lá registrada na Alemanha, virou uma cidadã alemã e não quer ser uma cidadã brasileira. Depois que ela crescer, ela vai decidir. Daqui a pouco, sei lá, o Brasil se envolve numa guerra, que brasileiro queima um filme aí, daqui a pouco não quer ter a nacionalidade brasileira. Mas atualmente eu já falo para vocês, tá? Para quem viaja pelo mundo, aí o brasileiro costuma ser muito bem recebido, muito bem visto aí pelos países mundo afora. A única coisa que o brasileiro, às vezes, ele sofre um pouquinho é na imigração, quando ele está chegando nos países. Por quê? Porque o nosso povo tem muita miscigenação. Então a gente tem brasileiro que tem aparência de japonês, brasileiro que tem aparência de vietnamita, brasileiro que tem aparência dos mouros da África, brasileiro que tem aparência dos haitianos, brasileiro que tem aparência de alemão. Então, como a gente é muito miscigenado, às vezes nos aeroportos o cara fica assim, pô, mas esse japonês aí é brasileiro mesmo? Enfim, tem essas coisas. Mas depois que a gente entrou, a gente é muito bem recebido no mundo inteiro. E aqui eu destaquei que essa nacionalidade é uma nacionalidade potestativa, pois depende exclusivamente da vontade da pessoa. Se a minha filha desejar não ser uma brasileira nata, ela não vai ser. Ela vai decidir depois adquirida a sua maioridade, beleza? Aqui dentro desse capítulo da nacionalidade está todo mundo dando bola para a alteração recente que nós conversamos lá na ocasião no TRT 21, certo? Lá no pré-prova. Só que até agora não caiu nenhuma questão sobre aquela alteração. Eles estão ainda com a base de dados de questões da nacionalidade aqui com o conteúdo antigo. Então, é isso que eu aposto aqui para o nosso TRT11, que ainda não vai ser nesse momento que vai cair aquela questão. Se você deseja se aprofundar sobre essa alteração, basta você assistir o nosso aulão para a prova TRT21, que lá no capítulo da nacionalidade eu falo sobre a alteração recente. Próxima questãozinha, os direitos políticos, claro. E aqui nós vamos para a clássica decoreba do artigo 14, parágrafo 1º, que não caiu no TRT 21, mas nunca fica duas provas da FCC sem cair. Então vejam, o alistamento eleitoral e o voto são obrigatório para os maiores de 18 anos e facultativo para os analfabetos, para os maiores de 70 anos e maiores de 16 e menores de 18. Então, basicamente é o seguinte, ó. Eu tenho o voto obrigatório para a grande maioria das pessoas. Se você tem mais de 18 anos, você tem o voto obrigatório. Agora, existe a possibilidade de você ter o voto facultativo, de você ter o seu título e não precisar ir votar. Por exemplo, eu tenho o meu título agora, eu tenho idade que eu tenho um voto obrigatório. Mas depois dos 70, eu vou ter o voto facultativo. Então, depois dos 70, eu não preciso mais ir votar. E o fato de eu não ir votar não implica em eu sofrer alguma punição ou perder o meu título. Quando eu comecei a votar, que foi lá em 1993, foi meu primeiro título, o que acontecia? Eu tinha 16 anos de idade, eu tinha o voto facultativo. Então, eu fui dos primeiros jovens a votar a partir dos 16 anos. Entre os 16 e os 18, se eu tenho o título, eu tenho o voto facultativo também. Certo? Então, se eu tenho título com 16 anos e não fui votar, eu não estou sujeito a nenhum tipo de multa. De jeito nenhum, não estou sujeito. Por quê? Porque o voto permanece facultativo. Eu explico isso porque eu recebi pelo meu WhatsApp, a propósito, eu acho que eu não coloquei o WhatsApp nenhuma vez na tela hoje ainda, né? Se você não tem meu WhatsApp ainda, coloca aqui, ó, meu WhatsApp, ó, 51991312156, aqui está meu WhatsApp, salva o WhatsApp do professor Pedro Cunha para você tirar minhas dúvidas.
ou melhor, para você tirar as suas dúvidas. Eu também estou cheio de dúvidas, mas não sei se você vai conseguir ajudar as minhas dúvidas, mas eu consigo, dentro do conteúdo, ajudar as suas dúvidas. Então, olha aqui, ó, salve meu WhatsApp para você poder falar diretamente comigo. E foi nesse número do WhatsApp, 5199312156, que falaram o seguinte: professor, olha esse canal do YouTube aqui de um professor de direito eleitoral que afirma que se o jovem de 16 anos tirar o seu título, ele tem o voto obrigatório. Se ele não for votar, ele vai perder o título. Bobagem, falou errado. Talvez o professor não tenha entendido a pergunta do aluno naquela aula, mas se o voto é facultativo, o voto é facultativo. Então, nessa janela, entre 16 e 18, o voto é facultativo. Acima de 70, o voto é facultativo. E a partir de qualquer idade, se você está escrito ali com carimbo que você é analfabeto, o seu voto é facultativo também. Dentro dessa decoreba dos votos facultativos, a FCC gosta muito de números, né? Porque fala idade, entre 16 e 18 anos, mais de 70. Só que de longe os analfabetos, creio que seja a maior dificuldade da galera. Por quê? Porque ele tem o voto facultativo. Mas na sequência, eu vou mostrar para vocês ali o parágrafo 3º, as condições de elegibilidade que estão aqui, ó. As condições de elegibilidade vai falar sobre como que você pode concorrer a algum mandato eletivo. E daí as condições são nacionalidade brasileira, pleno exercício de direitos políticos, o alistamento eleitoral, o domicílio eleitoral na circunscrição, a filiação partidária, as idades mínimas constitucionalmente estabelecidas, e eu vou te dar a dica como você vai decorar tudo isso, certo? Só que tem um detalhe: o analfabeto é inelegível. O analfabeto não vai poder concorrer a nada. Então, o analfabeto, embora ele possa votar, ele não pode concorrer a nada. Imagina, eu vou votar no analfabeto para ser vereador? Não tem como, porque ele não vai conseguir ler um projeto de lei ou criar um projeto de lei. Eu vou votar no analfabeto para ser prefeito? Não tem como, ele não vai conseguir assinar nada. Então, o analfabeto, ele é facultativo votar, mas ele não pode concorrer a nada. Em outras palavras, para termos mais técnicos, ele tem a capacidade eleitoral ativa de votar, mas ele não tem a capacidade eleitoral passiva de ser votado, certo? Então, fiquem atentos com o analfabeto, como eu falei, a FCC gosta de números, mas a grande dificuldade está no analfabeto, certo? E ainda tem um detalhezinho aqui, ó. Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e, durante o serviço militar obrigatório, tranco a língua, deixa eu tomar um golinho d'água. Quando tranca a língua é porque a boca está seca. Então, os estrangeiros e os conscritos não poderão alistar-se como eleitores. Daí, quando eu chego aqui nos conscritos, fica uma dúvida para a galera. Ô, professor, e se eu tirei o meu título eleitoral com 16 anos? Cheguei lá com 18, me pegaram para trabalhar no Exército. O que a gente faz? A gente cancela o título desse digamos, conscrito. Tá? Ele vai ficar por 1 ano prestando serviço militar obrigatório, ele será o recruta, e daí ele não pode ter o título. Quando ele tiver a baixa do exercício militar, desse ano de serviço militar, ele pode ir lá na sua zona eleitoral fazer o seu título novamente. Lembrando que isso só vale para os conscritos. Inclusive, esse desenho do militar aqui eu acho que não está muito bom. Acho melhor eu tirar esse desenho e colocar o desenho do Recruta Zero. Deixa eu ver se eu tenho o desenho do Recruta Zero. Daí você vai lembrar do Recruta. Vai ser melhor. Ó, tô editando a nossa apostila ao vivo. Agora sim, ó. O Recruta Zero é o que vai representar melhor aí o nosso jovem que está prestando o seu serviço militar obrigatório, certo? Os militares em geral, sargento, tenente, capitão, major, coronel, esses têm o voto obrigatório também. É só o conscrito que não poderá estar votando, certo? Mas enfim, vencida essa parte do analfabeto, vencida essa parte das idades que a FCC adora, lembrando que estrangeiro não é brasileiro, portanto não pode votar e os conscritos também não podem votar, agora nós veremos as condições de elegibilidade. Agora eu quero concorrer, eu quero ser prefeito da minha cidade no ano de 2024, entramos já no ano eleitoral. Então o que nós verificaremos no ato do registro da candidatura? Primeiro, se eu sou brasileiro, não importa se é nato ou naturalizado, aqui na condição de elegibilidade exige somente a nacionalidade brasileira. São poucos cargos em que é exigido brasileiro nato. Então, nessas condições de elegibilidade, não importa se é nato ou naturalizado.
O pleno exercício de direitos políticos, eu não posso estar de alguma forma com meus direitos políticos suspensos por alguma penalidade. O alistamento eleitoral, obviamente que eu tenho que ter o título de eleitor para poder concorrer. Domicílio eleitoral na circunscrição, então se eu vou concorrer à Prefeitura de Canoas, eu não posso ter o meu título em Porto Alegre. Se eu vou concorrer em Porto Alegre, eu não posso ter o meu título em São Paulo. Então o domicílio eleitoral na circunscrição é uma condição de elegibilidade. Filiação partidária, tá? Eu não tenho como estar concorrendo a algum mandato eletivo sem estar filiado a algum partido político, embora você vai, de repente, verificar alguns debates sobre filiação avulsa, sobre candidaturas avulsas, isso não foi regulamentado, então exige-se a filiação partidária e as idades mínimas constitucionalmente estabelecidas que a gente tem que decorar. 35 anos para presidente, vice-presidente e senador, está nas minhas costas, eu vou botar para cima. 30 anos para governador, vice-governador do Estado do Distrito Federal. 21 anos para deputado federal, deputado estadual, distrital, prefeito, vice-prefeito e juiz de paz. E 18 anos para vereador. Essas idades mínimas constitucionalmente estabelecidas com bastante frequência aparecem na prova. E eu tenho aqui a dica infalível para decorar, né? A dica infalível para decorar é a nossa realidade. A dica é brasileiro plenamente falido. Por que brasileiro plenamente falido? Porque, se você lembrar do brasileiro, você vai lembrar que a minha condição de elegibilidade é a nacionalidade brasileira. O plenamente, você vai lembrar do pleno exercício de direitos políticos. O F do falido, você vai lembrar da filiação partidária. O AL do falido, você vai lembrar do alistamento eleitoral. O I do falido, você vai lembrar da idade mínima. E o do falido, domicílio eleitoral na respectiva circunscrição. Essas são as condições de elegibilidade para você concorrer a algum mandato eletivo, prefeito, vereador, deputado, enfim, o que você quiser concorrer. Nesse ano de 2024 estaremos elegendo os prefeitos e os vereadores em todo o território nacional. Se você ainda ficou com a dúvida com relação aos analfabetos, ainda temos aqui, são inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos. Então, se você é inalistável, ou seja, não pode ter o título de eleitor, exemplo, estrangeiro, exemplo, conscrito, você não pode concorrer. E os analfabetos é o que a gente tem aquela dúvida, porque ele tem a capacidade eleitoral ativa de votar, mas não tem a capacidade eleitoral passiva de ser votado. Então, o analfabeto é, de longe, o favorito da Fundação Carlos Chagas, certo? Então, botei esse desenho aqui para você lembrar. Estrangeiro e analfabeto são inalistáveis e inelegíveis. E agora vencemos a nossa sexta questão de direito constitucional. Vamos para a sétima questão? Ô, professor, deixa eu fazer uma pergunta. Eu sei qual é a sua pergunta. A pergunta é, serão 10 questões de direito constitucional na prova? Não. Geralmente, a FCC está girando de 6 a 8 questões de prova de direito constitucional, tá? Teve uma prova só, não vou lembrar qual TRT, eu acho que foi TRT 13, que tiveram só 5 questões de direito constitucional, tá? Mas fica na média de 6 a 8 questões, no máximo 9. Eu gosto de fazer os top 10 aqui, porque fica mais legal o nosso aula pré-prova, ver as 10 questões de prova. A gente fica com uma margenzinha, uma gordurinha, né? Se caírem 8 questões, 2 a gente estudou, a gente viu na revisão, mas não caiu. O importante é nós acertarmos as 8 que caíram. Então eu sempre faço o top 10 aqui, tá? De qualquer forma, dificilmente chegaremos a 10 questões de direito constitucional na sua prova. Mas ainda assim, a nossa sétima questão está na tela e olha só, em 2023 não caiu ainda esse artigo 19 que a FCC tanto adora, que fala que é vedado à União, aos estados e ao Distrito Federal, aos municípios, 1. Estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público. Então, esse é o inciso que traz a liberdade religiosa. E reforçando que o nosso Estado é laico, o nosso Estado não vai estar subvencionando, embaraçando o funcionamento com igrejas, cultos e tal. Nós vamos simplesmente deixar eles com liberdade. Ressalvado, claro, na forma da lei, a colaboração do interesse público. Imaginem que nós estejamos fazendo uma campanha de vacinação do Zé Gotinha. E naquela cidade, o único ambiente adequado para receber as crianças é a igreja. Então a gente pode pedir
autorização para o padre, para ir lá e tudo mais. Mas, de qualquer forma, não será obrigatório e nós não vamos estar diretamente nos relacionando, pagando dinheiro para a igreja. Daqui a pouco o presidente é católico, daí dá um dinheiro para a igreja católica. Daqui a pouco o presidente é evangélico e dá um dinheiro para a igreja evangélica. Enfim, isso não pode, isso é vedado. Outro elemento que traz vedação aqui é recusar fé a documentos públicos. Então, no momento em que eu tenho um documento público e o cidadão, por algum motivo, esteja desejando a cópia daquele documento público para comprovar alguma coisa, para comprar uma casa própria, para comprar um carro, fazer alguma outra atividade da sua cidadania, é vedado aos entes públicos recusar fé aos documentos públicos. Então, a gente tira a cópia do documento, entrega para o cidadão com uma certidão informando que aquele documento corresponde ao documento original, certo? Então, isso também é vedado a todos os entes. Pode ver que é abrangente, é vedado à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Ou seja, estamos falando de todos os degraus hierárquicos aqui dos nossos entes públicos. E, por fim, é vedado criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. Quando nós temos esse inciso 3 aqui, muita gente me questiona, principalmente se estamos numa aula presencial. Já faz algum tempo que eu não dou aula presencial, estamos somente no online, mas a galera pergunta, ô professor, tá, mas e essa questão de cotas nas universidades, os concursos públicos, PCD e tudo mais? Isso já foi decidido pelo Supremo que não é criar distinções entre brasileiros ou preferência entre si. É apenas uma tentativa de dar uma contribuição para, de repente, uma dívida social com os negros, para uma facilidade para as pessoas portadoras de necessidades, enfim, isso não influencia, não está atingindo frontalmente a nossa Constituição. Mas esse debate é um debate secundário, o importante é nós acertarmos as questões e aparecem essas questões do artigo 19 com uma certa frequência na FCC e não fica muito tempo sem aparecer. E como já faz aí algumas provas que não aparecem, aposto nessa questão aí para o nosso TRT 11. Vamos para a 8ª questão. Agora nós já estamos entrando dentro do capítulo da administração pública. Vamos falar dos servidores públicos. E com certeza, meus amigos, na sua prova do TRT 11, eles estarão perguntando o inciso 16 do artigo 37. Por que o inciso 16 do artigo 37? Te explico, olha só. Fala assim o artigo 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e também ao seguinte. Bom, com relação aos princípios, são os LIMP, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Já faz algumas provas que não caem porque todo mundo sabe dessa manha do LIMP, né? Então, se eles perguntarem quais são os princípios da administração pública, 100% dos concurseiros irão acertar. Agora, com relação à acumulação dos cargos públicos, a FCC continua batendo porque a galera continua errando. Lembrando que a FCC tem um programa de computador que fala assim, ó, esse tipo de questão, qual percentual de pessoas acertam? Ah, 42%. Ah, então vamos botar de novo. Quando a questão chega a 85%, 90% de acerto na prova, da FCC deleta. Essa aqui não cai mais. Mas enquanto tiver abaixo de 50%, nós vamos colocar em tudo que é prova. E a galera continua errando esse inciso 16, ele não é difícil. Ele é tranquilo, mas a galera continua errando. Então vamos ver juntos para que você esteja dentro do percentual que acerta. Olha só. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários observado em qualquer caso disposto no inciso 11. Inciso 11 fala de subsídio. Então não é isso relevante para o que nós vamos estudar agora. O importante é nós verificarmos que aonde que eu posso acumular 2 cargos públicos remunerados com compatibilidade de horário. Primeiro, 2 cargos de professor. Imaginem que eu sou o professor titular da Universidade Federal do Estado do Rio Grande do Sul no cargo de Direito Eleitoral e também na Universidade, de repente, Estadual do Rio Grande do Sul, eu sou professor de Direito Eleitoral titular também. 2 cargos públicos de professor. É possível acumular? Sim. Estou recebendo dinheiro público dos 2. Tem compatibilidade de horário? Tem. Estou atrapalhando o desempenho? Não. Então, é um cargo que eu posso acumular. Outros cargos que eu posso acumular, ó. Um cargo de professor e um outro técnico ou científico. Então, de repente, eu sou professor titular da Universidade do Estado do Rio Grande do Sul e sou também, por exemplo, técnico judiciário do TRT, por exemplo. Ou, de repente, eu tenho um cargo de
Vamos imaginar que eu sou um cargo de estudante, que eu auxilio a universidade no monitoramento dos níveis do Rio Guaíba aqui no estado do Rio Grande do Sul, nesse cargo técnico. Bom, estou recebendo 2 salários, dois cargos públicos, são 2 remunerações, são 2 subsídios e a Constituição permite esse acúmulo. E a outra hipótese, vou dar um enter aqui para ficar tudo na mesma tela para ficar bonitão, tá? Para você em casa. 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. Imaginem que eu sou, por exemplo, um analista judiciário da área administrativa, especialidade medicina do TRE. E ao mesmo tempo eu fui aprovado num cargo de médico na cidade de Porto Alegre, por exemplo. Não tem conflito de horários, eu consigo atuar nos 2, estou recebendo por subsídio nos 2 e isso é autorizado pela Constituição Federal. Então, decora aí, 2 cargos de professor e científico e 2 cargos de médico são os cargos públicos acumuláveis, certo? Só que quando a gente fala de cargos públicos, a gente não pode deixar de lado a diferença da vitaliciedade e da estabilidade. Porque você, meu futuro colega da Justiça do Trabalho, será estável após 3 anos de efetivo exercício. Diferente um juiz, um promotor de justiça, que se torna vitalício após 2 anos de efetivo exercício. Todas as vezes que eles colocam uma questão de prova perguntando sobre a estabilidade, dentro das alternativas erradas ele coloca um prazo de 2 anos. Só que a estabilidade você adquire após 3 anos de efetivo exercício. Então, toma cuidado. Daí você vai me dizer assim, tá, professor, tirando o prazo, quais são de verdade as diferenças entre vitaliciedade e estabilidade? A vitaliciedade, a pessoa só perde o cargo por sentença judicial. Já na estabilidade, eu tenho 3 hipóteses de perda de cargo que eu destaquei aqui nessa nossa 8ª questão de direito constitucional. Vejam, o servidor público estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado, essa é a primeira hipótese, que é igual à da vitaliciedade, mas eu tenho mais, mediante processo administrativo que lhe seja assegurada ampla defesa, isso não tem na vitaliciedade, é só na estabilidade, e, por fim, mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho na forma da lei complementar assegurada ampla defesa. Então, eu tenho 3 hipóteses de perda de cargo para o servidor estável e para o membro de poder vitalício, eu tenho uma única hipótese para perda de cargo, que será por sentença judicial transitada em julgado. Então, como eu disse, sempre aparece uma confusãozinha entre vitaliciedade e estabilidade nas provas e você agora, depois dessa dica, você não vai estar errando. Beleza? Show de bola! Vencida essa, digamos, diferença da vitaliciedade e estabilidade que sempre cai, deixa eu só avisar um detalhezinho. Teve um outro pré-prova que eu destaquei a diferença da vitaliciedade e estabilidade também, e ele caiu, só que foi lá no TRT 12. Entre o TRT 12 e agora nós tivemos o TRT 21, daí eu tirei essa dica do pré-prova do TRT 21 e agora eu repeti. Por quê? Porque com bastante frequência eles colocam em uma prova, pula uma e colocam na outra, pula uma e coloca a outra. E por isso é muito importante você estar atento da diferença da vitaliciedade e da estabilidade. Bom, vencido esse conteúdo, vamos para a nossa próxima dica na tela, nossa apostila. Estávamos falando aqui da vitaliciedade e estabilidade, agora vamos para a 9ª questão que fala do processo legislativo. E qual será a nossa aposta? Nós estaremos falando agora da emenda à Constituição. Lá no TRT 12 apareceu medida provisória, no TRT 21 apareceu sobre as legislações ordinárias, então agora vai aparecer a emenda à Constituição, né? Então aí está a nossa dica de número 9, que fala que a Constituição Federal poderá ser emendada mediante proposta de 1/3 no mínimo da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. Aqui no artigo 60 nós teremos os legitimados, quem é que pode propor uma emenda constitucional. Então, esses 2 primeiros legitimados tendo o número, a FCC adora, então é 1/3 no mínimo dos membros da Câmara e 1/3 no mínimo dos membros do Senado. O presidente da República também pode. E, por fim, mais da metade das assembleias legislativas das unidades da Federação, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa dos seus membros. Quando fala em maioria relativa, pensem, 50% mais um dos presentes na sessão. Então, esse é o quórum de votação
para eu ter a maioria relativa dos seus membros. Esse termo, maioria relativa dos membros, a FCC gosta de trocar por maioria absoluta ou maioria qualificada. Então, lembre, é maioria relativa. Então, se as assembleias legislativas se reunirem, conseguirem somar mais de metade das assembleias de todo o país, eles podem propor uma emenda constitucional, certo? Então, 1/3 dos membros da Câmara, 1/3 dos membros do Senado, presidente da República e mais da metade das assembleias legislativas, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa dos seus membros, que significa 50% mais um dos presentes naquela sessão. Esses serão os legitimados para propor a emenda constitucional. Só que existem determinados momentos que a gente jamais vai ficar emendando a Constituição. Daí eu tenho aqui uma limitação circunstancial que diz que a Constituição não poderá ser emendada na vigência da intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio. Então esses são momentos muito graves que antes de nós pensarmos e fazer uma emenda na Constituição, nós temos que pensar em resolver esse problema, resolver essa intervenção federal, resolver esse estado de defesa ou resolver esse estado de sítio, certo? E com relação à votação, nós temos aqui, a proposta será discutida e votada em cada casa no Congresso Nacional em 2 turnos, considerando-se aprovada se obtiverem ambos 3/5 dos votos dos respectivos membros. Então aqui nós temos números também. Para eu aprovar essa emenda constitucional, eu preciso de 2 votações lá na Câmara, 2 votações no Senado e sempre com mais de 3/5 dos deputados ou mais de 3/5 dos senadores votando pela aprovação da emenda constitucional. Esse quórum aqui já faz aí, umas 6 provas que não aparecem. Está caindo de maduro para aparecer em algum concurso da FCC. Aposto que será no seu, lá no TRT 11. Bom, agora, deixa eu ver, eu acho que eu esqueci de numerar a próxima dica. Que é dica 9, deixa eu ver se foi uma falha minha de edição. Aqui já é para ser a dica 10. Eu esqueci de numerar. Então, vou fazer o seguinte, Eu era para dar os top 10, depois eu vou dar o top 11. Porque a minha próxima dica, estou editando ao vivo a apostila aqui, Aqui é a 10ª questão e ficou a competência dos órgãos da Justiça do Trabalho como 11ª questão. Vocês ganharam uma questão de bônus. Por que ganharam uma questão de bônus? Porque eu tenho certeza que vai cair uma questão sobre o Poder Judiciário. E em outros pré-provas, nós apostamos na competência do STF no STJ, apostamos ali na composição do STF e do STJ, só que agora eu vou apostar em algo que não fica 4 provas sem cair. E já faz 4 provas que não caem, que é o quê? A composição do Conselho Nacional de Justiça. Então aqui está a nossa 10ª questão de direito constitucional, artigo 103b da Constituição Federal, traz a composição do Conselho Nacional de Justiça. E essa composição, gente, ela é uma das mais difíceis de decorar, né? Essa aqui só lendo mesmo, não tem esquema. Eu até procurei na internet mnemônicos para lembrar da composição do CNJ e o mnemônico é mais difícil do que se eu decorar. Então, temos que decorar que o Conselho Nacional de Justiça compõe-se de 15 membros, com mandato de 2 anos, admitido uma recondução, sendo um dos membros presidente do Supremo, o outro ministro do Superior Tribunal de Justiça indicado pelo respectivo tribunal, um ministro do Tribunal Superior do Trabalho indicado pelo respectivo tribunal, um desembargador do Tribunal de Justiça indicado pelo Supremo Tribunal Federal, um juiz estadual indicado pelo Supremo Tribunal Federal, um juiz de Tribunal Regional Federal indicado pelo Superior Tribunal de Justiça. Cuidado que às vezes eu tenho o STF indicando, às vezes eu tenho o STJ indicando. Então o juiz do TRF é indicado pelo STJ. Depois, um juiz federal indicado pelo STJ. Não é à toa que lá no nosso esquema do Poder Judiciário, acima do juiz federal tem o TRF, acima do TRF eu tenho o STJ. Por quê? Por causa de artigos como esse, todos os meus movimentos são friamente calculados para entregar para você o conteúdo certo para você raciocinar na hora da prova e acertar as questões, mesmo que seja de forma liminar, ou melhor, de forma subliminar. Então, lá no nosso esquema do Poder Judiciário, eu já organizei ele com essa estrutura. Depois, um juiz do TRT indicado pelo TST, acima dos Tribunais Regionais do Trabalho, eu tenho o Tribunal Superior do Trabalho. Um juiz do trabalho indicado pelo Tribunal Superior do Trabalho.
Depois, um membro do Ministério Público da União indicado pelo Procurador-Geral da República, que é o chefe do Ministério Público da União. Depois, um membro do Ministério Público Estadual escolhido pelo Procurador-Geral da República dentre os nomes indicados pelo órgão competente de cada instituição. E agora, meus amigos, os dois últimos incisos. Mas presta atenção! Por que, professor? Porque esses dois últimos incisos são os que mais caem. A FCC adora. Então, ó, 2 advogados indicados pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e 2 cidadãos de notável saber jurídico e reputação ilibada indicados, um pela Câmara dos Deputados e outro pelo Senado Federal. Então, esses 2 incisos, os últimos, o 12 e o 13, são os que a FCC mais gosta, embora, claro, com essa nossa dica aqui, eu recomendo que você decore toda a composição. Quando eu tenho a composição, eu já tenho condições de entender que o Conselho será presidido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal e, nas suas ausências e impedimentos, pelo vice-presidente do Supremo Tribunal Federal. E os demais membros do Conselho serão nomeados pelo presidente da República depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado. Opa! Aqui já me mandaram o WhatsApp perguntando, professor, por que fala assim, ó? Os demais membros do Conselho serão nomeados pelo presidente da República depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado. Porque tem um membro que a gente não tem como escolher. Quem escolhe é o Supremo. E quem é esse membro? O presidente do Supremo. Ó, o presidente do Supremo Tribunal Federal é escolhido dentro do Supremo. E daí automaticamente ele acumula as funções de presidente do Supremo e presidente do CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Os demais membros, esses sim, é que serão nomeados pelo presidente da República. Todos os demais, menos o presidente do Supremo. Entenderam? Então, por isso que a Constituição fala os demais membros do Conselho serão nomeados pelo presidente da República. Porque o presidente é o presidente supremo, está no parágrafo 1º. Os demais é que serão nomeados pelo presidente da República. Alguns pensam, nossa, professor, eu nunca tive me flagrado disso. Sim, nem a FCC. Porque eu poderia, com tranquilidade, colocar uma questão assim, ó. Marque uma alternativa de prova, ou melhor, marque uma alternativa abaixo que traga um dos membros do Conselho Nacional de Justiça que não será nomeado pelo presidente da República. Daí vai estar lá qualquer um dos incisos e somente o presidente do CNJ não é nomeado pelo presidente da República. Baita questão, essa questão nunca caiu. Mas vamos combinar, né? A gente não pode só pensar em questões que já caíram, né? Senão era só fazer prova anterior e passar no concurso. Eu tenho que estar sempre imaginando questões novas aqui para nós, certo? Então eu coloquei aqui a aprovação do Senado, nomeação pelo presidente da República. E daí fica uma pergunta, e se não forem no prazo legal indicados os membros do Conselho Nacional de Justiça? Bom, não efetuadas no prazo legal, as indicações previstas nesse artigo, caberá a escolha ao Supremo Tribunal Federal. Então, por exemplo, o Senado não indicou o cidadão no prazo. Bom, então o Supremo vai indicar. O Supremo traz para ele essa obrigação caso o órgão competente não escolha o cidadão. Então, o Senado escolhe um cidadão, a Câmara dos Deputados escolhe um cidadão, o Conselho Federal da OAB indica os 2 advogados. Se algum deles não indicar, o Supremo assume essa responsabilidade. E qual é a função do Conselho Nacional de Justiça? Está aqui no parágrafo 4º. Compete ao Conselho o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, cabendo-lhe, além de outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura, um inciso que mais cai: rever de ofício ou mediante provocação os processos disciplinares de juízes e membros de tribunais julgados há menos de 1 ano. Então, esse inciso 5 é o de longe que mais cai porque tem prazo, né? Então, ele é o campeão de concurso da FCC. Bom, era para ser o top 10, tivemos aqui um top 11, né? Então tivemos um bônus. Então o bônus acaba sendo bônus mesmo, porque esse aqui eu já tinha comentado lá no início da live, que é um conteúdo que eu já trabalhei nele em outros pré-provas. Ele não é um conteúdo exclusivo, mas ele é importante, porque você vai fazer a prova do TRT. Então, essa parte aqui da organização dos órgãos da Justiça do Trabalho. São órgãos da Justiça do Trabalho, o Tribunal Superior do Trabalho, os Tribunais Regionais do Trabalho e os Juízes do Trabalho. Lembrando, coloquei aqui o nosso desenho da hierarquia, porque a hierarquia segue exatamente essa, ó. Juiz do Trabalho na base da hierarquia,
Acima do juiz do trabalho, os tribunais regionais do trabalho, e acima dos tribunais regionais do trabalho, o Tribunal Superior do Trabalho. Esse tipo de raciocínio de hierarquia ajuda a gente em tudo que é matéria, até mesmo em parte de recursos. Então imagina, um recurso ordinário contra uma decisão de um juiz do trabalho. Quem é que julga? O TRT, Tribunal Regional do Trabalho. Um recurso contra uma decisão do TRT, quem é que julga? O Tribunal Superior do Trabalho. Então esses 3 degraus hierárquicos são, digamos assim, uma fórmula infalível para nós estudarmos o direito constitucional, estudarmos o direito do trabalho e acertarmos várias questões da prova, mesmo que a gente não saiba a resposta. A gente pensa na hierarquia e vai lá e acerta a questão. Mas, de longe, certamente a competência da Justiça do Trabalho é a mais importante, então compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo, da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Prestem atenção, porque a competência da Justiça do Trabalho é para julgar as relações de trabalho. Deixa eu destacar melhor aqui, ó. Negrito e sublinhado para você e vou botar maior. Relação de trabalho. No início da live nós vimos, lá no artigo 7º, que nós teremos a relação de emprego protegida contra a despedida arbitrária. Só que a competência da Justiça do Trabalho não fica limitada à relação de emprego. Ela abraça todas as relações de trabalho. Trabalho avulso, trabalho autônomo, trabalho temporário, trabalho todos, não só a relação de emprego. Relação de trabalho é mais ampla que a relação de emprego. Daí eu coloquei aqui esse desenho para você ver, fazer um comparativo entre relação de trabalho e relação de emprego. Por quê? Porque a relação de emprego é a que tem a subordinação, é a que tem a onerosidade, é a que tem a pessoalidade, é a que tem alteridade, que significa os riscos da atividade econômica é por parte da empresa, diferente, por exemplo, de um trabalho autônomo, que o risco é do próprio profissional. E, por fim, a não eventualidade, que tem como sinônimo a A não eventualidade tem como sinônimo a continuidade da relação de emprego, ou melhor, a habitualidade, certo? Então essas são as características da relação de emprego, que não se confunde com a relação de trabalho. Relação de trabalho é a competência da Justiça do Trabalho. O próprio nome está dizendo, ó, relação de trabalho, Justiça do Trabalho, relação de trabalho, Justiça do Trabalho. Mas lá no início da live, as que são protegidas contra a despedida arbitrária são as relações de emprego. Cuida com esse joguinho de palavras. Outra competência da Justiça do Trabalho, as ações que envolvem o exercício do direito de greve dos trabalhadores. Agora presta atenção. Decisão do Supremo Tribunal Federal. Não é competência da Justiça do Trabalho decidir sobre direito de greve de servidores públicos, sejam eles estatutários ou seletistas. Servidor público não é competência aqui da Justiça do Trabalho, sejam eles estatutários ou seletistas. Isso é muito importante. Estamos falando exercício de direito de greve dos trabalhadores privados, que trabalham nas fábricas, nas indústrias, certo? Não de servidores públicos, nem seletista e nem estatutário. O que mais? Ações sobre representação sindical entre sindicatos e trabalhadores, entre sindicatos e empregadores. Bom, se eu tenho trabalhador e se eu tenho sindicato, obviamente ali eu tenho relação de trabalho. Então, vem automaticamente para a competência da Justiça do Trabalho. Depois, mandados de segurança, habeas corpus e habeas data, quando o ato questionado envolver matéria sujeita à sua jurisdição. Então, algum remédio constitucional de matéria nossa, automaticamente vem para a competência da Justiça do Trabalho. Recentemente me perguntaram, professor, aqui fala em mandado de segurança, habeas corpus e habeas data, mas não fala em mandado de junção. E se colocar na prova mandado de junção, o que você acha? Tá certo? Claro que não, gente. Se inventaram alguma coisa que não está aqui, está errado, simples assim. E daí mandado de junção não faz muito sentido estar aqui, porque a Justiça do Trabalho não tem competência legislativa, ela não pode legislar. Inclusive, na recente reforma trabalhista, fala que ela não pode criar novos direitos nem por súmula. Então, mandado de junção nunca vai ser competência da Justiça do Trabalho, porque mandado de junção é quando ocorre a ausência de norma regulamentadora. Então, tem que ir para o poder que legisla fazer a norma regulamentadora e não a Justiça do Trabalho. Então, mandado de junção não está aqui dentro dos remédios constitucionais de competência da Justiça do Trabalho. Depois,
Eu vou ter os conflitos de competência entre os órgãos com jurisdição trabalhista, ressalvado o disposto no artigo 102-IO. Quando eu falo 102-IO, eu lembro do burrinho do Shrek, mas, por isso que eu sempre coloco o burrinho do Shrek ali. Mas o 102-IO fala que compete ao Supremo Tribunal Federal julgar os conflitos de competência entre os tribunais superiores. Então, daqui a pouco, o Tribunal Superior do Trabalho está num conflito de competência com o STJ. Então, a competência vai para o STF, que seria essa parte final aqui, ressalvado o disposto no artigo 102-IO. Depois eu tenho as ações de indenização por dano moral ou patrimonial decorrentes da relação de trabalho. Relação de trabalho atrai competência da Justiça do Trabalho, o próprio nome está me dizendo, relação de trabalho, Justiça do Trabalho. Esse aqui ficou sem dificuldade. Depois, as ações relativas às penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho. Então, de repente, o Ministério do Trabalho vai lá, o fiscal, e multa a empresa, porque a empresa tem, por exemplo, mais de 10 funcionários e não tem um registro ponto desses funcionários. Bom, daí essa penalidade será aplicada e daí quem vai estar julgando alguma ação relativa a essas penalidades será a Justiça do Trabalho, até porque está ali, ó, relação de trabalho atrai competência da Justiça do Trabalho. A outra, campeã da FCC, hein? Execução de ofício das contribuições sociais previstas na Constituição e seus acréscimos legais decorrentes das sentenças que proferir. Olha só, decorrentes das sentenças que proferir. Não é qualquer contribuição social, é somente das sentenças que proferirmos. Então, imagina que uma empresa não assinou a carteira de trabalho de um trabalhador, ele trabalhou por 2 anos, entrou com a ação na Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho mandou assinar e recolher as contribuições previdenciárias. Essas contribuições previdenciárias serão cobradas pela Justiça do Trabalho, certo? Agora, imagina uma outra situação. Eu sou um trabalhador, estou com carteira assinada e a empresa faz o débito das contribuições previdenciárias do meu salário, mas não deposita para o INSS. Isso não é competência da Justiça do Trabalho. Isso está lá no artigo 109 da Constituição, competência da Justiça Federal, porque é a Previdência Social que está sendo lesada. Então, é um crime federal, competência da Justiça Federal. Então, fiquem atentos, competência da Justiça do Trabalho é somente das sentenças que nós proferirmos, certo? E, por fim, outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho na forma da lei. Então, se aparecer alguma controvérsia da relação de trabalho na forma da lei, como o próprio nome está dizendo, é relação de trabalho. Então, é competência da Justiça do Trabalho. Nesse momento, meus amigos, vocês venceram o nosso aulão pré-prova, que é de técnico judiciário, de analista judiciário da área judiciária. Até aqui, nós matamos aí no top 11 as questões dessa prova. Só que existe mais conteúdo para os analistas da área judiciária e para os oficiais de justiça variadores federais. Vou complementar aqui o material. Questão específica de analistas da área judiciária. E vamos colocar certinho o nome do cargo, né? Oficiais de Justiça Avaliadores Federais. Agora, conteúdo específico para eles. Se você vai fazer a prova de analista da área judiciária, se você vai fazer a prova de técnico, pode encerrar por aqui, porque o conteúdo que será visto daqui para frente não está no seu edital. Então você vai ficar tranquilão, já gabaritou a sua prova de direito constitucional, já está tudo certinho. Me despeço, beijo no coração e vai lá com uma boa prova para você e vamos nos ver ainda no nosso aulão pré-prova de Direito do Trabalho. Lá no nosso aulão de Direito do Trabalho, nós também teremos essa, digamos, separação. Por quê? Porque para analista da área analista da área administrativa e para técnico, só cai Direito do Trabalho. Para o analista da área judiciária e oficial da justiça, cai também o processo do trabalho. Então, no aulão pré-prova de Direito do Trabalho, nós também teremos que fracionar esse conhecimento. Então, como aqui nós temos esse direcionamento no seu estudo, você que vai fazer a prova que não cai esse conteúdo não precisa continuar assistindo, por isso que eu já me despedi. Eu preciso direcionar você para você ir direto no seu conteúdo, focar no seu edital e não perder tempo com lives que não vão estar te acrescentando. E a partir desse momento, você técnico, você analista da área administrativa não vai estar acrescentando nada. Mas para os oficiais da Justiça Variadores Federais e para os analistas da área judiciária, daí sim cai, por exemplo, o capítulo da ordem econômica e por isso eu vou para a primeira dica específica para esses cargos. Então, quando cai esse conteúdo da ordem econômica,
eles sempre perguntam quais são os princípios da ordem econômica. É mais ou menos como eles estarem lá no início da Constituição perguntando quais são os princípios que regem as relações internacionais. É a mesma fórmula de perguntar por parte da FCC. Então, destaquei aqui o nosso artigo 170, que traz para nós quais são os princípios, e ele fala assim, ó. Vou marcar enquanto eu leio, ó. A ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa tem por fim assegurar a todos a existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios. Então, ó, duas coisas. Primeiro, finalidade, existência digna. Está no artigo 170. Boa questão de prova. E agora, quais são os princípios da ordem econômica? Daí ele começa, ó, soberania nacional, a propriedade privada, função social da propriedade, a livre concorrência, a defesa do consumidor, a defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e seus processos de elaboração e prestação, redução das desigualdades regionais e sociais, busca pelo pleno emprego, tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sobre as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no país. Inclusive, hoje em dia, as empresas de pequeno porte têm uma facilidade para estar pagando os seus impostos, né? Tem o tipo simples, o microempreendedor individual, enfim, tem uma série de benefícios fiscais. Então, tudo isso são os princípios da nossa ordem econômica que a gente tem que decorar. Se a gente não decorar, pelo menos lembrar, porque quando aparecer lá na hora da prova, a gente tem que saber marcar a alternativa certa e é uma questão certa para você, analista ou oficial de justiça, vereador federal. Agora vamos para a segunda questão. Vou fazer o seguinte, ó. Eu vou botar aqui, ó. Vou simplificar. Como eu já tinha escrito os cargos, vou botar assim, ó, só a segunda questão. Para facilitar para você, até para você não imprimir muita coisa. Depois eu atualizo o material e libero lá na parte dos materiais certinho, tá? Então, a nossa segunda questão específica para vocês da área judiciária e oficiais da justiça é com relação à Seguridade Social. E daí eu destaquei o artigo 194 que fala o seguinte, ó. A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Então, cuidado com esse joguinho de palavras aqui, ó. Seguridade Social é uma espécie de guarda-chuva e eu gosto de mnemônicos para a gente lembrar disso na hora da prova. Então, eu gosto de chamar a Seguridade Social de guarda-chuva da paz. Guarda-chuva da paz, professor, mas o que tu fumou antes dessa live? Não, pessoal, olha só. Guarda-chuva da paz, porque esse guarda-chuva da Seguridade Social garante paz, ou seja, P, da nossa Previdência, o A, da assistência social e o S, saúde. Então, paz, ó. Previdência, assistência e saúde. Guarda-chuva da paz. Ô, professor, mas tu é analfabeto, hein? Mas tu é muito burro. Paz é com Z, não é com S. Tá, mas quem é que disse que eu estou falando de paz de ausência de guerra? Eu estou falando de guarda-chuva da pá de fazer buraco mesmo. Pás, eu tenho duas pás que ficam no tempo lá na minha casa. Então eu boto um guarda-chuva em cima para a chuva não cair e não enferrujar ela. Então é o guarda-chuva das minhas pás. É com S mesmo. Então eu não sou analfabeto, você que pensou errado. Então o guarda-chuva da paz, que é a nossa seguridade, é previdência, assistência e saúde. É importante isso, por incrível que possa parecer. Já apareceram questões da FCC, embora a gente esteja brincando aqui com o meu mnemônico, mas já apareceram questões da FCC trocando esses conceitos. Algo do tipo assim, ó. A assistência social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à seguridade social. Trocaram o conceito de seguridade para assistência, daí é uma alternativa errada. Então, nosso guarda-chuva da paz é muito importante para nós lembrarmos o que a nossa Seguridade Social protege. Previdência, assistência e saúde. Daí, nesse momento, alguns se perguntam o que seria, então, a diferença da seguridade e da assistência. Por isso que, na continuidade, eu destaquei o artigo 203, que me diz o que é assistência social. Olha só, vou ler para vocês. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à Seguridade Social. Então, muitas
dos benefícios da Seguridade Social é só para o segurado, é só para quem tem carteira assinada, paga a Previdência. Mas assistência social não. Por quê? Porque ela tem como objetivo a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice. De repente o cara nunca teve condição de contribuir e ainda assim recebe um salário mínimo da assistência social. Olha só, amparos às crianças e adolescentes carentes. A criança e adolescente não pode trabalhar, então ela nunca vai contribuir para a Previdência. Mas tem assistência social. Promoção da integração ao mercado de trabalho. Então, quando o jovem tiver a idade de aprendiz, a nossa assistência social pode trabalhar para colocar ele no mercado de trabalho. Habitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integridade e integração à vida comunitária. Então, a pessoa que possui uma deficiência pode não conseguir emprego, então ela recebe um salário mínimo da nossa Previdência, ela tem um auxílio para ter uma habitação, para ser recolocada no mercado de trabalho, se for possível. O que mais? Está aqui, ó, a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção ou tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei. Então vejam que, independentemente da contribuição à Previdência, aqui eu tenho um salário mínimo que é dado de forma assistencial para essa pessoa que está nessa situação de hipossuficiência. E por fim, o que foi acrescentado em 2021, a redução da vulnerabilidade socioeconômica de famílias em situação de pobreza ou de extrema pobreza. Então, às vezes, o cara está na extrema pobreza e só entregar ali um salário mínimo por mês não resolve. Eu tenho que dar uma ajuda, eu tenho que, de repente, realocar ele em algum assentamento, colocar ele numa moradia mais digna, tirar ele de um local de risco. Então, tudo isso é feito aí pela assistência social, que, como o caput do artigo 203 fala, é independentemente da contribuição à Seguridade Social. E vejam como é importante eu saber diferenciar isso, porque daqui a pouco você lê isso, assistência social independentemente da contribuição à Seguridade Social, não. O cara só recebe alguma coisa nesse Brasilzão se ele pagar a contribuição. E não é assim no caso da assistência. Então, baita pegadinha, boa questão de prova para quem não domina esses conceitos, certamente teria uma dificuldade para acertar essa questão de direito constitucional. Próxima dica, vou apagar aqui para facilitar, só deixar a terceira questão no nosso material para a gente não ficar imprimindo coisa inútil. Da família, da criança e do adolescente. Está aqui, ó. Artigo 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Daí eu coloquei algumas regras que estão nos parágrafos desse artigo, porque é clássica a questão da FCC falando, marca alternativa correta que informa a proteção do Estado com relação à família nos termos da Constituição Federal. Daí, primeiro, é o parágrafo primeiro, deixa eu botar aqui para facilitar. Primeiro, o casamento é civil e gratuita a celebração. Então, se a gente, de alguma forma, a gente sabe que quem vai casar no civil às vezes paga, o juiz de paz e tudo mais, mas quem está em situação de pobreza pode fazer esse casamento de forma gratuita. O que mais? O casamento religioso tem efeito civil nos termos da lei. Então, imagina que, hipoteticamente, eu não fiz o casamento no registro civil, só casei no religioso. Isso não vai dizer ou não vai implicar em eu não ter direitos. Aos olhos da lei, eu vou entender que ali eu tenho um casamento, na pior das hipóteses, uma união estável, porque eles casaram na igreja, né? Então isso também está na nossa Constituição. Parágrafo 3º. Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como uma entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. Aqui permanece esse texto da lei, embora tenha aquelas discussões, união homoafetiva e tudo mais, o conceito da entidade familiar ainda está aqui no parágrafo 3º e não exclui o direito das pessoas que têm união homoafetiva, que é regulamentada por outro lugar e não por esse artigo da Constituição. Esse artigo da Constituição permanece e está previsto no seu edital para ele ser cobrado na sua prova. O que mais? Entende-se, deixa eu marcar certinho para você ler, entende-se também como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos seus pais e seus descendentes. Então, a unidade familiar não é só homem e mulher, mas também o sogro, a sogra, o filho, a filha. O que mais?
Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem para a mulher, ou seja, não tem o homem como destaque na família, não é o homem que manda, que desmanda. Há poucos anos atrás nós tínhamos, por exemplo, a proibição da mulher de votar, nós tínhamos a proibição da mulher de trabalhar sem consentimento do marido, então isso não existe mais com a nossa Constituição. O que mais? O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio, essa é a ferramenta para dissolução do casamento civil. O que mais? Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, o planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício deste direito, vedada qualquer forma coercitiva de parte de instituições oficiais ou privadas. Então, eu acho interessante esse parágrafo 7º. Estamos tratando aqui de um capítulo que não é recorrente na FCC, mas nesse edital pediram para nós estudarmos, então estamos estudando. Mas eu acho bem interessante porque aqui eu tenho palavra vedado, eu tenho palavras que a FCC gosta de estar cobrando, né? E a última dica aqui da nossa terceira questão, o Estado assegurará assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito das suas relações. Então, tudo isso está aqui no capítulo da família, que está lá, nominado no nosso edital, por isso que a gente está dando uma atençãozinha especial. E agora, a última questão aqui específica para os analistas e oficiais da Justiça Avaliadora Federal. Deixa eu só apagar aqui, que está demais essas letras, não precisamos delas, né? Que é o capítulo que fala sobre os índios. Então, inicia lá no artigo 231 da nossa Constituição Federal, não é um capítulo recorrente também nas nossas provas, mas a FCC pediu para nós estudarmos. Então, eu separei os artigos mais importantes, ó. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições e os direitos originários sobre a terra que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Então, tenho, por exemplo, aqui uma questão que fala sobre a competência da União. Uma boa questão de prova, né? Não é competência do Estado, não é competência do município, é competência da União. Aqui está variações que são típicas das provas da Fundação Carlos Chagas. Vamos ver agora quais são as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários ao seu bem-estar e as necessárias para a sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. Então, aqui está no parágrafo 1º, no artigo 231, a explicação de quais são as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. De posse desse conceito das terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, alguns vão me perguntar, professor, mas eu não encontro muitas questões de prova sobre isso. De fato, não encontra. É raro esse tipo de conteúdo aparecer nos editais de TRTs. Mas no seu caso de analista e de oficial da Justiça Avaliadora Federal, eles colocaram. Então a gente tem que imaginar qual tipo de questão estarão cobrando. Então essa é a minha função aqui e esse é o motivo de estarmos juntos aqui nesse aulão para a prova para lado especial. Eu tenho fé que nós vamos acertar todas essas questões, inclusive desse conteúdo que é, digamos, atípico com esse nosso materialzinho. De qualquer forma, agradeço vocês pela audiência e vamos seguir porque tem mais coisas. Olha só, bota na tela a apostila aí. Olha, ó, parágrafo 2º. Ainda falando sobre as terras dos índios. As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se à sua posse permanente, cabendo-lhes usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios, dos lagos nelas existentes. Então, o que está demarcado para os índios vai ser sempre dos índios, essa que é a ideia. Jamais a gente vai poder tirar a terra dos índios para vender, para revender ou para doar. Isso está reforçado no parágrafo 4º. As terras de que trata esse artigo serão inalienáveis e indisponíveis, e os direitos sobre elas imprescritíveis. Inclusive, os próprios índios não poderão alienar a terra, eles não podem vender a sua terra, certo? Então, meus amigos, vencemos o nosso aulão pré-prova, já coloquei aqui ó, o nosso fim, chegamos ao final da nossa live com 11 dicas ao total, comum para os técnicos, analistas da área administrativa, analistas da área judiciária, os oficiais da Justiça Avaliadores Federais e as 4 dicas imperdíveis aqui para vocês, analistas da área judiciária e oficiais da Justiça Avaliadores Federais. Só para vocês terem uma ideia, a última vez que eu fiz o top 4
numa prova foi para o TRT 21 e das 4 dicas que eu dei caíram 3. Então nós temos um percentual de acerto gigantesco. E já que eu tenho certeza que eu estou te auxiliando nessa prova e vamos ter mais certeza ainda na terça-feira após o concurso, quando estivermos juntos corrigindo as questões, eu gostaria de pedir um favor para você. Olha só, fiz um textinho ao final e o textinho fala o seguinte: se você chegou até aqui, eu espero ter ajudado na realização do seu sonho, mas eu gostaria de ir além. Eu gostaria de ser sua testemunha pelo merecimento de sua vaga, já que o esforço nunca é em vão. Então, poste uma foto de você estudando comigo nas redes sociais e devagarinho sempre vamos ir ajudando cada um que precisa de nós nessa jornada de concurseiro. Por que eu digo vamos devagarinho ajudando cada um que precisa de nós? Porque o nosso canal é novo, poucas pessoas nos seguem, nós temos aproximadamente 4.500 seguidores, a gente tem qualidade para ter 500 mil, muitas pessoas estudam para os nossos concursos de tribunal, de direito eleitoral, precisamos de direito constitucional, precisamos de direito de trabalho. Então eu gostaria de crescer no nosso canal para chegar a mais lares, para chegar a mais concurseiros, mas também sem fazer investimentos. Eu não quero ser aquele cara chato que você abre para ver um vídeo e está lá, compre meu curso. Não quero. Eu quero crescer de forma orgânica, de boca a boca. Então, por isso que eu peço, faça como essa colega aqui, tirou uma foto do cantinho dela de estudo, marque o Concurseiro On, marque o professor Pedro Kuhn, para a gente aos poucos ir crescendo e chegando a cada vez mais pessoas, cada vez ajudando mais concurseiros em qualquer cantinho do Brasil. Como eu falei anteriormente, nós temos alunos em todos os estados brasileiros e certamente essa postagemzinha faz muita diferença no nosso crescimento para chegar a mais pessoas, mais lares e mais concurseiros. E, por fim, então, uma boa noite, ou melhor, uma boa sorte na sua prova se nós não nos falarmos mais e pode sempre contar comigo, professor Pedro Kuhn, e com o nosso curso Concurseiro On e toda a sua equipe. E lembrando, pode tirar da tela a nossa apostila, não é à toa que eu coloco aqui o meu WhatsApp, tá? Coloca de novo no WhatsApp, ó, 599-312156. Não é à toa que eu coloco o meu WhatsApp aqui. Por quê? Porque eu preciso que após a prova você mande para mim a prova. Assim que a FCC liberar a prova, manda para mim. Porque se você não mandar para mim, eu não consigo corrigir a prova. Geralmente as instruções lá na hora do concurso diz que na segunda-feira depois da prova será liberado no site da FCC, mas eles nunca liberam na segunda-feira, sempre é na terça. Então eu já aguardo vocês me mandarem a prova e já está compromissado comigo, já fechado comigo, 19 horas da terça-feira, dia 6 de fevereiro, após a sua prova, estaremos aqui corrigindo a prova e veremos o quanto nós acertamos com esse encontro, certo? Combinado então? Então, beijo no coração, boa sorte e vamos juntos até a posse. Enquanto você não realizar o seu sonho, eu não descanso. Então, concurseiro que é concurseiro, só descansa com a posse. Beijo no coração e até nosso próximo encontro.